Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aula essa, como vocês já podem ver aqui no slide, vai abordar o tema dos continentes, beleza? Tema esse que é ministrado no oitavo ano do ensino fundamental 2, tá? Oitavo ano que, digamos assim, introduz de forma um pouco mais aprofundada em relação ao ensino fundamental 1, a temática do espaço geográfico mundial, tá? Lembrando que no sétimo ano o foco é o Brasil, já no oitavo e no nono ano, tá? Quando a gente fala ensino fundamental 2, a gente tem que saber que esses dois anos abordam a questão do espaço geográfico mundial, tá? Então não se esqueçam disso, beleza? Esse tema também dos continentes, da globalização, do espaço geográfico do nosso planeta, também é muito ministrado no último ano do ensino médio, beleza? Nesse ano, inclusive, cobra-se, né, que o estudante compreenda questões um pouco mais complexas, principalmente quando a gente fala em questões de geopolítica e globalização. Já no ensino fundamental 2, né, digamos assim, que tem mais a ver com o tema desta aula, o estudante tem que compreender logo de cara o quê? Que o nosso planeta é enorme e que o nosso planeta ele pode ser dividido em duas principais porções. Temos uma porção de água, tá? Que é coberta pelos chamados oceanos, principalmente, e temos uma porção de terra, tá? Essas grandes porções de terra é o que chamamos de continentes. Isso se a gente falar no aspecto físico, geológico, natural, tá? Só que a gente consegue também classificar essas grandes porções de terra segundo critérios, tá? Humanos, históricos, sociais e etc. Tudo que envolve nós, seres humanos, beleza? E isso também é uma classificação de continentes, beleza? Mas desde já vocês têm que entender que continente tem a ver, obviamente, com a porção de terra do nosso planeta, beleza? Muito bem. Bom, aqui então, o que é um continente? Aquilo que eu falei para vocês. Continente é uma grande extensão de terra, aquilo que eu coloquei aqui em negrito, beleza? E não se esqueçam que o nosso planeta é chamado de planeta azul, obviamente porque a maior parte da superfície é coberta por água, cerca de 71%, onde a maior parte desse contingente diz respeito aos oceanos. O restante, 29%, é terra, ou seja, 29% de continentes, tá? E aquilo que eu falei para vocês, os continentes eles podem ser classificados segundo diversos critérios. A gente pode classificar segundo o critério geológico natural, tá? Que não leva em conta os aspectos humanos, beleza? E a gente pode classificar também segundo esses aspectos humanos, que a gente chama de classificação que leva um critério histórico cultural, beleza? O exemplo que a gente pode dar desse critério geológico natural é o fato de existir o continente chamado de Eurásia. Tá? Vocês podem ver aqui que a Europa e a Ásia formam uma grande porção de terra. Só que, como vocês sabem muito bem, existem enormes diferenças humanas entre essa porção aqui que chamamos de Europa e o restante, a maior porção que nós chamamos de Ásia, beleza? Então, quando vocês olham essa enorme porção que chamamos de Eurásia, vocês sabem, obviamente, que a gente pode dividir ela em um continente europeu e o continente asiático. Então, quando a gente fala em Eurásia, a gente está falando em um critério geológico natural. E quando a gente divide em Europa e Ásia, a gente está usando o critério histórico-cultural. Beleza? Então não se esqueçam de saber essa diferenciação. Ok? Muito bem. Mas a geografia, vocês podem ver, na maior parte dos livros, a gente usa mais a questão histórico-cultural, porque a geografia é uma ciência humana.
certo? O que não é o caso da geologia, beleza? Que é uma ciência natural que usa esse critério aqui geológico natural. Então, não se esqueçam de pensar acerca desse fato, que o nosso planeta, que os nossos continentes, eles podem ser classificados de diversas formas, consoante a ciência que os classificam, melhor dizendo, e os objetivos, beleza? Muito bem. Então, quando a gente fala em geografia, a gente está falando principalmente na adoção do critério histórico-cultural, beleza? E esse critério dividiu os continentes da seguinte forma: continente asiático, continente americano, continente africano, continente europeu, temos também a Oceania e a Antártida, certo? Inclusive, dentro desse critério existem algumas polêmicas, tá? Aqui no caso a gente pode citar o nosso continente, continente americano. Muitas pessoas definem que a América é apenas uma porção de terra que vai desde aqui do Canadá até o sul, na Argentina e no Chile. Tá? Já outras pessoas dizem que a América do Sul é um continente, digamos assim, separado das outras partes, melhor dizendo, dos outros subcontinentes do continente americano, que no caso a gente está falando da América do Norte e da América Central. Tá? Então não se esqueçam que, como qualquer classificação, nós temos um critério, um olhar, um ponto de vista humano, ou seja, é passível de questionamentos. Okay? Então, tenham isso em mente também. Então, aqui estão os continentes, que são mais, digamos assim, que fazem parte de um consenso, tá? A maior parte dos geógrafos dizem que esses são os continentes do planeta Terra, levando em consideração esse critério histórico-cultural, tá? E nós vamos ver na próxima aula aspectos básicos de cada um desses continentes. O objetivo desta aula é simplesmente fazer com que nós possamos pensar e refletir acerca do que é um continente. Beleza? Muito bem. Aí aqui eu tenho o último slide para finalizar a nossa aula, tá? Uma pergunta: por que é importante a gente estudar os continentes? Aqui em negrito eu coloquei alguns pontos que eu acho que são pertinentes. No caso, os continentes, eles mostram para a gente a enorme diversidade física e humana do planeta Terra. Beleza? Muito bem. Ou seja, o estudante, ao estudar outras partes do planeta, ele vai compreender e entender que o nosso planeta possui uma enorme diversidade. Existem diversos contextos, diversos fenômenos que não ocorrem perto de onde ele vive, certo? No país, no continente onde o estudante está situado, beleza? E isso é importante para que o estudante possa compreender os problemas, desigualdades e desafios que o nosso planeta enfrenta, tá? Recentemente, melhor dizendo, na atualidade, vocês estão vendo pelas notícias diversas questões envolvendo guerras, fome, desemprego, xenofobia, problemas ambientais. E isso faz com que o estudante tenha uma noção do quê? Aqui que eu coloquei no último tópico, uma noção do processo de globalização. Ou seja, todos esses problemas aqui que eu coloquei no texto, de certa forma, neste mundo atual, refletem, tá? Trazem uma consequência no dia a dia de diversas pessoas do nosso planeta Terra. Ou seja, a globalização, de certa forma, diminuiu as distâncias, tá? E modificou a nossa noção de tempo e espaço. Tá? Neste mundo bem conectado, algo que acontece em outro continente pode impactar bastante a vida aqui no Brasil. Então, os estudantes têm que ter isso em mente, beleza? E quando a gente fala em diversidade, vocês já podem ver, inclusive aqui no slide, eu coloquei uma foto representando cada um dos 6 continentes da Terra. Vocês conseguem ver nitidamente uma enorme diversidade de
paisagens que retrata, né, a beleza que é o nosso planeta Terra. Tá? Então aqui a Amazônia, que está na América do Sul, continente americano, Torre Eiffel em Paris, na França, continente europeu, aqui uma paisagem típica da Antártida, continente gelado, Taj Mahal, que está na Índia, continente asiático. Aqui temos a Casa da Ópera, né, se eu não estou enganado em relação ao nome certinho, né, que é um cartão postal bem famoso de Sydney, né, uma cidade australiana, a maior cidade da Austrália, que está na Oceania. E por último, as pirâmides do Egito, tá? Egito que é um país africano, beleza? Então, nessas imagens a gente já consegue ter uma noção da enorme diversidade dos continentes do nosso planeta Terra, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é um continente, toda a questão que envolve a classificação dessas porções enormes de terra, tá? Lembrando que existe critérios naturais e critérios humanos, beleza? A geografia trabalha mais com critérios humanos, não se esqueçam disso. E, por fim, como eu acabei de falar para vocês, não se esqueçam da importância da gente conhecer e compreender os principais aspectos dos continentes da Terra, beleza? Muito bem, então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, e bons estudos a todos. Tchau, tchau.